Caros irmãos, queridas irmãs, no domingo passado, Jesus se compadeceu das multidões porque estavam abatidas como ovelhas que não têm pastor. E ele então escolheu os 12 e os enviou. Jesus enviou os 12 investidos de poder, de autoridade dada por Jesus para pregarem o Evangelho. A messe é grande, mas os operários são poucos. Pedi ao Senhor da messe que mande operários para a sua colheita. Então, antes de os apóstolos saírem pregando, Jesus começa a dar algumas instruções. Jesus vai enviá-los, mas antes dá algumas orientações que são necessárias, que é o que nós encontramos aí no capítulo 10. Então, entre o final do evangelho de domingo passado e o começo do evangelho deste domingo, nós temos aí uma lacuna, né? Alguns versículos que foram omitidos. Nesses versículos, Jesus fala a respeito da perseguição. Ele diz: eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Vocês serão rejeitados, vocês serão perseguidos. Jesus prepara os apóstolos para eventuais fracassos. Em algumas cidades vocês serão bem recebidos, em outras não. E não só serão mal recebidos, mas serão também hostilizados. Eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Eles odiaram a mim, vão odiar vocês também. Jesus prepara os apóstolos para esses obstáculos que eles vão encontrar no meio do caminho. Jesus os prepara para lidarem com as adversidades. Não vai ser fácil, mas vocês devem, como ele diz no evangelho de hoje, proclamar sobre os telhados aquilo que ao pé do ouvido escutastes de mim. Aquilo que eu estou ensinando para vocês aqui na intimidade do nosso convívio, porque Jesus falava às multidões em parábolas, mas depois explicava tudo mais detalhadamente, de um modo mais profundo, para os apóstolos. Então, nada há de encoberto que não seja revelado e nada há de escondido que não seja conhecido. Vocês devem dizer à luz do dia o que eu vos digo na escuridão. Mas vocês vão encontrar resistência por parte de muita gente. Lá no Sermão da Montanha, Jesus já tinha falado a respeito dessas perseguições. A última bem-aventurança é: bem-aventurados sereis vós quando vos perseguirem, quando vos injuriarem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu. Então, Jesus já vinha preparando os apóstolos para essas adversidades, essas contrariedades que eles encontrariam pelo caminho. E não apenas os apóstolos de Jesus, mas essas palavras de Jesus são uma profecia que vai se cumprindo em cada geração de cristãos ao longo de toda a história da igreja, como São João lá no livro do Apocalipse representa essa hostilidade constante entre a mulher e o dragão. A igreja e o mundo estão sempre em conflito porque são valores
opostos. São interesses opostos. Como diz São Paulo, são os desejos da carne contra os desejos do espírito. Nós vemos esse conflito acontecendo dentro de nós. Não é sem esforço que nós conseguimos fazer a vontade de Deus. Não é sem resistência. Existe esse conflito dentro de nós e também no mundo. As forças do mundo, que são contrárias a Deus, combatem a igreja. A relação entre a igreja e o mundo sempre é tensa. Sempre é tensa. Porque o amor se encarnou, o amor nos visitou e nós o matamos, ele morreu crucificado. Aquilo que aconteceu com Jesus vai acontecer também com a igreja, sempre que nós mantemos a coerência, sempre que nós nos mantemos fiéis ao Evangelho, à verdade revelada por Deus, nós vamos incomodar, não é preciso nem dizer nada. Como lá no livro da sabedoria está escrito, né? Os ímpios dizem: a existência do justo nos incomoda. O fato de ele existir é um incômodo para nós. É para isso que Jesus prepara os apóstolos e todos nós, para nós entendermos que nós somos enviados por Jesus como ovelhas no meio de lobos. A palavra de Deus muitas vezes é incômoda, é desagradável, porque ela nos desinstala, ela nos questiona, ela denuncia o nosso pecado para a nossa conversão, claro, porque o acusador é o demônio, mas o Espírito Santo nos faz enxergar o pecado e nos dá a graça da conversão, do arrependimento. Mas então a palavra de Deus muitas vezes é amarga. E por isso sempre vai haver essa resistência. E aqueles que não querem se converter vão tentar calar os discípulos de Cristo. Como na primeira leitura nós temos o exemplo do profeta Jeremias, lá no Antigo Testamento, né? Jeremias está falando com Deus, é uma oração, e ele diz que as pessoas olham para ele e pensam: talvez ele cometa um engano, e nós poderemos apanhá-lo e desforrar-nos dele. Mas o Senhor está ao meu lado como forte guerreiro, por isso os que me perseguem cairão vencidos. Por um lado, que é o lado de dentro, o profeta Jeremias se sente pressionado pela palavra de Deus, que manda a ele dizer coisas desagradáveis. O que o profeta Jeremias dizia? Vai haver guerra. Jerusalém será sitiada, destruída. Muita gente vai morrer, nós seremos levados para o exílio. A terra que Deus nos deu, nós vamos perdê-la. Ninguém queria escutar isso. Então, as pessoas iam contra Jeremias. Queriam calá-lo. Queriam que ele parasse de falar aquelas coisas. Então, Jeremias era pressionado por dentro, porque Deus mandava que ele falasse, e fora, as pessoas queriam que ele se calasse. Essa tensão é constante entre agradar a Deus e agradar aos homens. Por isso é que a gente não deve ter respeito humano. Essa expressão respeito humano não significa que a gente não deve respeitar as pessoas, né? Mas significa que importa, como diz São Pedro, obedecer a Deus antes que aos homens.
agradar a Deus antes que aos homens. Porque em muitas situações, de fato, nós somos colocados diante de uma decisão e nós temos que tomar parte de Deus ou contra Ele. E não dá para ficar em cima do muro. Lá no livro do Apocalipse, Jesus diz: seja frio ou seja quente, se você for morno, eu vou te vomitar. Os mártires são o exemplo extremo dessa realidade. Entre perder esta vida e perder a vida eterna, eles preferiram perder esta vida. Claro que nós amamos a nossa vida e queremos preservá-la, mas existe uma vida melhor. Esta vida é boa, mas existe uma vida melhor. E se eu tiver que escolher entre as duas, eu devo escolher aquela que é melhor. Se um assaltante nos encurrala com uma arma e diz assim: me passa a sua carteira ou eu te mato, o seu celular, o seu carro. Você gosta muito do seu carro ou do seu celular, mas é melhor perder o celular, perder o carro, do que perder a vida. Porque eu amo mais a minha vida do que o celular, do que a carteira, do que o carro. Pelo menos deveria ser assim. É por isso que Jesus 3 vezes no evangelho de hoje, como um refrão, repete: não tenhais medo. Que, aliás, é uma das expressões que mais vezes se repete na Bíblia. Na Bíblia inteira. Há quem diga que 365 vezes a gente encontra na Bíblia a expressão não tenhais medo, não temas. Uma para cada dia do ano. Porque o medo nos paralisa. O medo nos constrange e muitas vezes nos impede de agir conforme a verdade, de fazer aquilo que nós devemos fazer. Quando Deus chama Abraão, não tenhas medo. Quando Deus chama Moisés, não tenhas medo. Isaías, Jeremias, eu não sei falar, não tenhas medo. Quando Deus chama Maria, Nossa Senhora, o anjo diz, não tenhas medo. José. Então, essa expressão ela vai se repetindo muitas vezes e só no evangelho de hoje, nesses poucos versículos, nós temos 3 vezes. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo. Nós não queremos morrer. Nós temos medo do sofrimento, nós temos medo da dor, nós temos medo do futuro, nós temos medo da doença. E, em última instância, o que nós mais tememos é a morte. Porque nós amamos o nosso corpo, nós amamos a nossa vida, nós temos um instinto de preservação. E não é porque o nosso corpo é mau ou esta vida seja ruim, mas, em vista de algo que é melhor, eu devo escolher aquilo e não isto. E nós, infelizmente, tantas vezes trocamos Deus, trocamos o céu, a eternidade, por outras coisas de menor valor, ou até coisas desprezíveis. Coisas que nós deveríamos rejeitar porque são más. Quando nós pecamos, nós fazemos isso, trocamos Deus por aquilo que é vil, por aquilo que é mal. Eu já dei esse exemplo várias vezes, né? Aqueles programas de televisão lá da década de 80, 90, a pessoa dentro da cabine. Você quer trocar uma caixinha de fósforo por um carro? Não! Você quer trocar uma casa por uma tampinha de garrafa? Sim! É o que a gente faz. Troca aquilo que é mais valioso, aquilo que nós deveríamos amar mais, por outra coisa que
não tem valor nenhum, ou que tem um valor menor. Por isso é que Jesus diz: não tenham medo de quem mata o corpo. O corpo é bom, foi Deus quem criou, esta vida é boa, imperfeita, mas boa. Agora, há situações em que você vai ter que escolher. Quem se envergonhar de mim diante dos homens, quem se acovardar, quem preferir agradar aos homens, então eu me envergonharei dele diante do meu Pai que está nos céus. Quem me negar, eu o negarei. Quem me defende, quem se declara em favor de mim diante dos homens, quem dá testemunho de mim, eu vou dar testemunho dele, eu vou falar bem dele para o meu Pai que está nos céus. Serei o seu advogado, o seu intercessor. Os mártires agiam assim. Santa Luzia agiu assim. Eu amo a minha vida, mas se eu tiver que perder esta vida terrena, se eu tiver que morrer para conquistar a vida eterna, ok, todo mundo vai morrer mesmo, então, né? É melhor perder esta vida e ganhar a outra. Quem se apega à sua vida, diz Jesus, quer salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perde a sua vida, quem dá a sua vida livremente, espontaneamente, por causa de mim, esse vai encontrá-la. De que vale ao homem ganhar o mundo inteiro, se vem a perder a própria vida, se vem a perder a sua alma? Foi o que Jesus fez. Ele deu a vida livremente, voluntariamente, por amor. Por isso ele depois pôde recuperá-la na ressurreição. Mas se ele se apega, ele a perde. Se o grão de trigo não morre, ele não dá fruto. São Justino Mártir, um dos primeiros mártires lá da história da igreja, século II, ele dizia isso para os que perseguiam os cristãos. Numa das suas apologias, ele escreve: vocês podem nos matar, mas não podem nos prejudicar, porque nós devemos temer aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno, não quem mata o corpo. Quem é que pode destruir a alma e o corpo no inferno? Na verdade, somos nós mesmos, que, escolhendo o pecado, nos afastamos de Deus. Nós não somos de confiança. Nós não devemos confiar em nós mesmos. São Felipe Neri rezava assim, né? Senhor, não confie no Felipe, o Felipe não é de confiança. Fique esperto com ele, né? Se o senhor der bobeira, eu te traio. Eu vou ser infiel. Então, me ajude, me sustente. Eu tenho que confiar em Deus e não em mim mesmo. Aí Jesus diz: o vosso Pai que está nos céus cuida de vós. Vocês têm valor. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Se Deus está cuidando até dos pardais, que têm menos valor, no entanto, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Então, por que nós temos medo do futuro? Porque nós nos preocupamos com o dia de amanhã, se Deus está cuidando de tudo? Por que essa ansiedade? Por que esse medo? Se eu confio em Deus, se eu entrego a minha vida nas mãos dele, se eu sei que Deus é meu Pai, que cuida até mesmo dos pardais, os fios de cabelo da minha cabeça estão todos contados, então eu não tenho motivo para temer, para me angustiar. Se eu me confio a Deus, eu me sinto seguro, a minha alma está serena, está tranquila.
Eu sei que nada de mal pode me acontecer, podem até me matar. Eu posso adoecer, eu posso passar por sofrimentos, mas isso não é nada. Porque o mal, com M maiúsculo, o mal de verdade se chama pecado. Porque ele me afasta de Deus. As outras coisas são males relativos em relação a esse mal absoluto que é o pecado. Um dos 7 dons do Espírito Santo é o menor dos 7 dons, mas ainda assim é um dom do Espírito Santo. É o dom do temor de Deus. Que não significa ter medo de Deus, mas é aquele temor reverencial. É aquele respeito para com Deus que me faz, inclusive, amá-lo, obedecê-lo, fazer a sua vontade. É um temor que está vinculado ao amor. Quando eu amo uma pessoa, eu tenho medo de fazer ou de dizer algo que desagrade, que ofenda, que magoe. Eu tenho medo de perder aquela pessoa. Eu tenho medo de que ela se afaste de mim para sempre. Então é um temor que não se opõe ao amor, mas é causado pelo amor. Se eu amo a Deus, eu temo me afastar dele, perdê-lo, perder o céu. É disso que Jesus diz que nós devemos ter medo. É esse o único temor que nós devemos ter. Então, nesta Santa Missa, nós pedimos a Jesus esta graça, este dom, que é o dom do santo temor, para nós amarmos mais aquilo que vale mais. É justo que muito custe aquilo que muito vale. O amor tem as suas exigências. Então, não é possível que eu, fazendo aquilo que ofende a Deus, aquilo que é contrário a Deus, queira permanecer ao lado dele. Vamos pedir a Jesus, então, que todo temor que nos paralisa, todo temor que nos constrange e que nos impede de fazer o que nós devemos fazer, de escolher aquilo que nós devemos escolher, o que é bom, o que é certo, o que é verdadeiro, que esse medo seja desterrado do nosso coração, para com coragem nós proclamarmos, testemunharmos Jesus, a sua palavra, e que o verdadeiro temor, o dom do santo temor, se apodere do nosso coração, nos afastando daquilo que nos afasta de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.